Amém. Obrigado, Bíblia. Obrigado por estar servindo ao Senhor. O Bíblia estava falando, eu estava lembrando do texto que nós compartilhamos hoje pela manhã, que foi uma das palavras lá em Tiago, capítulo 13, onde diz, Atos, muito obrigado, Atos 13, tendo Davi, 36, tendo Davi servido na sua própria geração, morreu, foi sepultado. E Deus tem levantado pessoas sempre para servir na sua geração. Deus não me chamou para servir na geração passada, nem na geração futura, mas Deus me chamou para servir a essa geração. Essa geração, nós somos responsáveis em inculcar a palavra do Senhor nessa geração. Então, aí pegando o recado do vídeo, quando você ouvir o nome dessas pessoas, você ore por eles. Eles estão buscando servir a sua geração dentro daquilo que Deus tem chamado eles para fazer. Então, que Deus possa estar nos usando nessa geração para trazer luz. Eu sei que muitas vezes eu e você, nós temos uma visão pessimista do mundo. Eu tenho. Quando a gente olha o cenário do nosso país, quando a gente olha o cenário do mundo de uma forma geral, a nossa tendência é sermos pessimistas. E às vezes nós nem oramos, porque às vezes nem acreditamos em mudança. Mas, talvez pegando aí o desafio de Abacuque, do profeta Abacuque, mesmo que não haja flores na videira, mesmo que não haja vaca no currado, mesmo que não haja fruto na plantação, ele diz: eu confiarei e esperarei no Senhor. Nossa confiança está em Deus, não em homem, em Deus. Amém? Amém. Amém. Ok. A gente ainda está trabalhando. Eu quero pedir desculpa, perdão a alguns de vocês. Eu sei que alguns talvez não conseguem visualizar bem, talvez a turma que está lá mais atrás. Nós estamos tentando colocar projeções e estamos trabalhando isso para o futuro. Nós temos ainda alguns gastos, e aí seja fiel aos seus dízimos, nas suas ofertas. Nós temos ainda desafios financeiros ainda para terminarmos esse lugar e deixar esse lugar o melhor possível, para que a gente possa estar servindo a nossa comunidade aqui e desfrutando de um momento de edificação. Queridos, nós estamos aí entrando num novo momento da nossa igreja em relação ao desafio que Deus tem colocado no nosso coração. E o desafio é esse: desafio do Evangelho do amor, onde nós estamos começando hoje, na verdade, dando uma introdução. Nós vamos trabalhar, a partir de fevereiro, nós vamos trabalhar uma exposição na primeira carta de João, mas nós queremos usar essas três semanas para trabalhar um pouco no coração e nos prepararmos dentro da questão do amor. E a gente quer aí convocar você para a gente trabalhar um pouquinho nesse tema e desfrutar daquilo que o Senhor tem para mim e para você em relação a isso. Então, o nosso tema de hoje, nós vamos trabalhar essa questão do Evangelho do amor. Mas o nosso tema em todo esse ano, nós vamos estar enfatizando amor, desafio que traz esperança. Nós vamos trabalhar em várias dimensões. Nós vamos pegar e desenvolver vários aspectos da Bíblia e trabalhar em relação a esse amor. Hoje, como eu falei, vou dar uma introdução ao tema, não ao tema de uma forma como está aí, mas pincelando um pouquinho a respeito do amor e nos preparando em relação a isso. Mas antes disso, nós temos aí sido desafiados, e só para você entender, Genilson já comentou sobre isso semana passada, mas para entender que a gente não está esquecendo um tema, deixando um tema e entrando em outro. Na verdade, nós estamos continuando, entendendo esse sopro do Senhor na nossa vida, na vida da nossa igreja, para que a gente possa trabalhar isso aí. Então, eu queria convidar você para a gente mais uma vez falar esse tema aí. Vamos lá? Convictos? Só parei.
certo? E a minha pergunta para você é: que evangelho? Convictos, não me envergonho do evangelho. Que evangelho? Evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo, não é evangelho de ninguém. Não é evangelho de homem, de instituição, de pastor, nada. É evangelho de Jesus Cristo. E aí ele continua dizendo, o apóstolo Paulo, por quê? Por que ele não se envergonha do evangelho? Por quê? Porque é o poder de Deus. E aí a gente dá uma pausa e pergunta: para quê? Muito bem. Então vamos dizer juntos agora? Convictos. Não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muito bem, muito bem. Para salvar todo aquele que crê. Ok. Queridos, esse é o evangelho da salvação, da redenção, da reconciliação, da justificação, da liberdade e evangelho da cruz. Esse é o evangelho que nós estudamos ali dentro de Romanos, no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas. E o evangelho, a gente tem colocado o evangelho como o evangelho do amor. Esse é o evangelho do amor, porque ele é marcado pelo amor. Ele é marcado pelo amor. O amor de Deus, que é a essência. O amor de Deus, que é a essência, é o centro da mensagem do evangelho. Agora, por quê? Porque esse evangelho, ele é a essência. Porque o amor, o evangelho do amor, ele é a essência, é o centro daquilo que Deus tem para nos comunicar, e daquilo que Deus escreveu, e daquilo que a palavra de Deus fala para a gente. E a gente vai ver que, porque Deus é amor. Essa foi a declaração de João, e a gente vai estudar com mais propriedade isso. Mas João já é muito claro quando ele escreve aqui na sua carta, e ele diz: Deus é amor. Deus é amor. Uma outra coisa, porque o evangelho do amor, porque o amor é o centro do evangelho, porque o amor vem de Deus. E aí também, mais uma vez, 1 João capítulo 4, versículo 7, ele diz: amados, amemos o quê? Amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Porque o amor vem de Deus. O amor não vem de nenhum outro lugar. O verdadeiro amor parte de Deus para mim e para você. Por isso, o centro do evangelho é o amor. E aí mais, porque quem ama conhece a Deus. Nós vamos estudar isso com detalhes, mas olha só, olha como João ele é claro em relação a esse amor. Porque quem ama conhece a Deus. Porque ele está dizendo aqui exatamente: quem não ama não conhece a Deus. Então quem ama conhece a Deus. E quem não ama é porque não tem conhecimento de Deus na sua vida. Ele pode ter conhecimento de uma religião, ele pode ter conhecimento de algumas regras, de alguns dogmas, de alguma liturgia, ele pode ter o conhecimento inclusive da Bíblia, muitas pessoas têm. Mas o que João está dizendo aqui é que quem não ama não tem conhecimento de Deus, não conhece de fato a Deus. E é uma complicação. Aí você percebe a importância do amor. Por que o amor é o centro do evangelho? Porque Deus amou sem distinção. Deus amou sem distinção. Olha aí o que ele diz, 1 João 4,10: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aquele que se apropriou dos nossos pecados,
aquele que assumiu o nosso lugar. E aí João, mais uma vez, ele está falando desse amor de Deus sem distinção. E um versículo muito conhecido nosso, João 3,16, que diz o quê? Porque Deus que deu para que todo aquele não se perca, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou sem distinção. Deus ama sem distinção. Não pense quando você erra, quando você peca, quando você deixa de agradar a Deus, Deus deixa de te amar. Ele nunca vai deixar de te amar, porque Deus não consegue, não é dele sair do amor, porque Ele é o próprio amor. Então não tem essa de que o amor de Deus é menos ou é mais ou menos em relação a você, em relação a mim. Então o amor, ele vem de Deus. O amor é o próprio Deus, e Deus ama sem distinção. Deus ama sem distinção. Aqui já dá alguns recados para mim e para você, não dá? Nós vamos trabalhar muito em relação a isso. Eu estive lendo mais uma vez a carta de 1 João, e é um desafio muito grande, queridos. Eu confesso para vocês que para mim é um dos maiores desafios hoje na Bíblia é a carta de 1 João. O maior desafio para a igreja hoje, porque nós precisamos aprender ou reaprender a amar. E amar é algo fantástico que nós precisamos entender. E mais uma vez aqui, o texto então vai dizer para a gente que porque o amor é o centro do Evangelho, porque o amor é a essência do Evangelho, porque o amor é o mandamento maior que Deus deixou. E aí olha bem, olha o que Jesus fala. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Esses caras sabiam qual era o maior mandamento. E eles, no mínimo, talvez eles tinham até uma resposta já daquilo que Jesus ia responder. Lembra que essas pessoas que perguntavam, que faziam essas perguntas para Jesus, não eram ignorantes, eram religiosos, eram fariseus, era gente que conhecia, e eles queriam simplesmente para perceber alguma falha em Jesus. Quando as pessoas às vezes perguntam alguma coisa a você a respeito do Evangelho, a respeito de crente, a respeito de igreja, a respeito da Bíblia, elas querem muitas vezes testar você. Quando as pessoas nos provocam, elas querem nos testar. Ou eu e você nunca escutou as pessoas conversando e sorrindo depois. É só apertar o bichinho que ele dá uma escorregada. Tá vendo? Chamou um palavrão, tá vendo? Não aguentou não a pressão, né? Ficou com raiva, ficou irado. Eu vi você irado, você estava irado, né? A gente colocou uma piada suja e você sorriu. Pegamos você. Dá uma olhada aqui. Aí você dá uma olhada e diz, tá vendo? Ó o site, você tá vendo agora, você viu agora. Você viu, eu mostrei para você a mulher pelada e você viu agora, tá vendo? Que tipo de crente é você? Eu estou aqui nesse aqui. Esse aqui que eu pulei, foi? Pronto. Porque o amor nos autentica como seguidores de Cristo. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Parou aí? Se parasse aqui, ficava mais ou menos, né? Mas Jesus vai adiante, ele diz: se, condicional, se amarem uns aos outros. João 13:35, palavra de Jesus. Se vocês me amarem, então as pessoas saberão
Não são palavras que nos autenticam que somos discípulos de Jesus, queridos. São as nossas ações. As nossas ações que nos autenticam. Você pode dizer de ruma para sua esposa, para seus filhos, para seu pai, para sua mãe, para seus colegas, que você ama. Mas se as suas ações não acompanham, é simplesmente falácia. Palavras soltas ao vento. Porque o amor é ação. O amor é atitude. Amor não são palavras, simplesmente. Amor é acompanhado de atitude. E eu já adiantei para vocês esse outro texto aí, né? Esse outro lindo texto de Jesus, porque o maior mandamento. Então Jesus continua dizendo, porque talvez dentro da nossa perspectiva hoje, dentro da nossa visão, porque o amor, ele é o centro, podemos dizer que é o centro, a essência do Evangelho. E Jesus então diz para aqueles homens: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ele diz: esse é o primeiro e o maior mandamento. Até aí tudo bem. Eles sabiam, porque Deuteronômio capítulo 6, Deus falou sobre isso. Ouve, Israel, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. O povo sabia disso, porque Deus, na sua cartilha, logo no início, ele já se referiu sobre isso. E um bom judeu, um bom fariseu, sabia qual era o maior mandamento. Ou pelo menos ele desconfiava que era esse. Mas só que Jesus, ele continua dizendo: esse é o primeiro e maior mandamento. E ele fala: e o segundo? Eles não perguntaram do segundo, eles perguntaram só do primeiro. Mas Jesus disse: olha, escuta, tem um segundo mandamento. Ele disse: o segundo é: ame o seu próximo como a si mesmo. Na lei existe 613 leis, mandamentos, que o bom judeu tinha que seguir. O bom fariseu, eles procuravam seguir todos esses mandamentos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, como um bom fariseu, ele provavelmente seguia esses 613 mandamentos. Mas também o judeu sabia que Deus, ele colocou 10 mandamentos. Aqueles 10 mandamentos, eles serviam como talvez um resumo de todos aqueles outros mandamentos. Estavam ali, os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés. E é interessante que dos 10 mandamentos, os 4 primeiros, eles trazem um relacionamento para Deus. E os 6 outros mandamentos, ele está envolvendo relacionamento entre pessoas. Por exemplo, quando ele diz: não tenha outro Deus além de mim, está se referindo a Deus, se referindo a Ele, relacionamento vertical. Mas quando ele diz: não roube, não mate, não cobice, ele está se referindo ao relacionamento entre nós, entre as pessoas. E aí então Jesus, ele quer trazer isso para aqueles homens, para aquelas pessoas que não estavam lidando com esse tipo de amor tão importante que Jesus estava falando aqui nesse momento. E aí então a gente percebe que o evangelho da cruz, que foi pregado no domingo passado, é o evangelho marcado pelo amor e focado no amor, que visa viver o Cristo, que glorifica e ama a Deus e serve e ama ao próximo. O evangelho do amor. O evangelho do amor. Não existe evangelho, as boas novas de Jesus, sem amor. Não existe. Pode ser qualquer coisa, menos o evangelho de Jesus. Seria como dizer que existe mar sem água, frutos sem árvore, vida sem fecundação.
ou o casamento de uma só pessoa. É impossível. Assim é impossível tirar amor do Evangelho que Jesus nos ensinou, queridos. Talvez a maior carência que tenha hoje nas igrejas e no nosso mundo tem sido exatamente essa. Você tire amor da família, o que é que sobra? Tire amor do casamento, o que é que sobra? Tire amor dos países, dos líderes, das autoridades, o que é que sobra? Tire amor dos seus relacionamentos com seu pai, com sua mãe, com seus filhos, o que é que sobra? O que é que sobra? E a gente percebe que vivemos hoje dentro dessa, talvez essa crise de não amar, de não entender de fato o amor, porque o amor vem de Deus e nós só entendemos o amor através de Deus. Não amar, querido, é o mesmo que estar morto, sem vida. E aí pega as palavras de novo de João, quando ele diz: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. É complicado. Quem não ama permanece aonde? Na morte. O que seria para você permanecer na morte? O que seria para você permanecer na morte? Você já pensou nisso? Que algumas pessoas estão vivendo, mas na verdade elas estão pensando que estão vivendo, mas na verdade elas estão mortas, defunto. E você sabia que defunto, que pessoa morta, ela fede, ela não cheira bem. Ninguém quer ficar perto de pessoa morta, por mais querida que seja para você. Você sabia disso? Nós só conseguimos algumas horas, quando as pessoas morrem, ficar próximo dela. E até abraçar, e beijar, e acariciar. Mas coloca você como morto durante uma semana. Será que você aguentaria? Com certeza não. Com certeza não. Quem já trabalhou em ML aqui, eu sei que alguns irmãos trabalharam no ML, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Eles passaram por experiências como essa. Nessa vida. Com certeza. E a depender, pastor, não consegue ficar nem 20 minutos perto. E até? A depender da causa morte, não consegue nem ficar 20 minutos perto. 20 Um minutos. pela deformação do corpo e outro pelo odor também. Terrível, né? Eu já fui para um velório que foi difícil eu ficar e até falar naquele velório, porque já tinha ultrapassado, estavam esperando uma família chegar e ultrapassou o horário e as pessoas não estavam aguentando ficar mais, por mais querido que fosse, as pessoas não queriam mais ficar perto, estava fedendo muito. E aí, quando eu olho essa situação, e eu não sei o que veio na cabeça de João quando ele escreve isso, ele diz: quem já passou, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. E ele diz: quem não ama, permanece morto, exalando um cheiro que não é o bom perfume de Cristo, como a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que estão sendo salvos, quanto nos que estão sendo perdidos. Nós somos o bom perfume de Cristo. E não ser o perfume de Cristo significa que nós não amamos e
se nós não amamos, significa que estamos exalando um cheiro terrível. Por isso que algumas pessoas não querem Jesus. Quando olha para mim e para você, eu espero em Deus que as nossas vidas sejam tão, exale o perfume tão gostoso do amor de Jesus, que as pessoas queiram ser como eu e você, e se aproximar. Não é bom se aproximar de pessoas cheirosas, não é? Fala a verdade, não é? Só quando toma um banho gostoso e você chega junto, aí dá vontade de você, principalmente quando você não tomou banho, aí você dá um abraço para que aquele perfume, eu uma vez abracei uma pessoa mesmo, para aquele perfume ganhar um pouquinho, porque o negócio estava difícil. Entendeu como é o nome? É bom demais. É bom demais. Quando alguém passa por você e exala aquele cheiro assim, você vai, nossa, puxa. Você pergunta até o nome do perfume. Qual é o perfume? Se você tem, qual é o perfume que você usou? Queridos, amar combina com se dar. Doar-se, diferente de doer-se. Diferente. Eu creio que tem pessoas mais para doer-se do que para dar-se. Crente cheio de dodói, já viu? Aqui não tem, mas eu conheço igrejas que tem. Talvez lá em Alvito deve ter, tem? Aqui não tem não. Aqui não tem não. E se eu descobrir, mando para você. Lá para Brasília. Crente que está mais para doer-se, é um dodói tão grande. Mas quando se procura o dar, o amar, o exalar, é tão difícil às vezes, não é? Você concorda comigo ou não? Pisca teu olho direito se você é aquele que mais está para doer-se do que para dar. Porque só um olho direito. Está vendo? Tem pessoas aqui. Entendeu? Eu vou revelar seu nome. Por favor, pode ficar em pé. Querido, amar combina com dar. Quando eu não sei dar, doar, é porque eu não aprendi a amar. Por isso que casamento é sempre amar. Ser pai e mãe é amar, é dar. Ter amigo é quando você aprende a dar, a doar-se. Ninguém tem amigo que que não gosta de dar. No máximo pode ser um colega. E aí a gente tem desafios e mais desafios, né? Amar é conjugado assim. Você sabe conjugar a palavra amar? Hein? Como seria? Vamos ver. Como seria conjugar a palavra amar? Professores e professoras. Qual seria a primeira? Hein? É o quê? Depende do tempo, né? Depende do tempo. Vamos lá. Eu conjuguei assim, vamos ver se eu acertei, tá certo? Eu dou. Não sei se eu acertei. Depois os professores de português aí vão, né, chamar a atenção. Pastor, você não está bem. Se eu dou, então o outro qual é? Tu dás. Aí depois vem ele. Dá. Tá certo, professores? Eu dou, tu dás, ele dá. E nós? Nós damos. E vós? Dais. E eles? Vocês são inteligentes. São inteligentes. Ainda bem que eu tenho uma professora de português em casa que não me deixou errar. Para mim é assim que se conjuga o verbo amar. Porque o verbo amar é dar. E aí a gente percebe que na visão de Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 13, nós vamos estudar esse texto bem detalhado no segundo semestre. O amor envolve
pensamento e sentimento humano, segundo o nosso querido apóstolo Paulo. Tire amor da vida de alguém, só lhe sobra ódio e desgraça. Por isso que o mundo está assim. Por isso que as famílias estão, por isso que os casamentos estão se destruindo. Porque estão tirando do relacionamento. E Paulo vai explicar para a gente em 1 Coríntios que não tem como tirar. Paulo ele afirma aí em 1 Coríntios 13 que o amor ele é eterno. E não é só eterno enquanto dura. O amor é sempre eterno. E que nada subsiste sem amor. O amor, o apóstolo Paulo vai dizer, jamais acaba. E quantos casamentos se acabam e as pessoas dizem, acabou porque o amor acabou, pastor. E eu digo, o amor não acaba. Esse pois o meu acabou. Não tem mais amor. O que aconteceu? O amor esfriou, mas acabou, não acaba. Porque Paulo vai falar, e a Bíblia não mente, e a nossa base está na Bíblia. O amor jamais acaba, não tem fim. A fé acaba um dia. Sabia que a fé vai ser extinta? Sim ou não? Sim. Isso. Sim? Sim. Não vai ter mais fé. Você sabia que vai ter um momento na vida que não vai ter mais fé? É isso mesmo, tá? Foi na hora certa. Não sei o que aconteceu. Quando Jesus voltar, quando a gente estiver com Ele, acabou a fé. E a esperança acaba? Acaba. A esperança é a última que morre. Já ouviu essa frase? Ela vai morrer. A esperança vai acabar um dia. Quando? Quando vai acabar? Quando nós olharmos tete a tete nosso Senhor e Salvador. Não precisa mais ter esperança, porque a gente já está vendo. A fé em Jesus já não precisa. A fé nas coisas que o Senhor nos deixou já não precisa. A esperança, ela já não precisa mais. Mas o amor, ele permanece para sempre. O apóstolo Paulo, no capítulo 13, versículo 8, ele diz: todas as coisas, quando elas terminam e se acabam, desmoronam, mas o amor ele permanece inabalável. O amor permanece inabalável. Marido, agarra a sua mulher. Não agora, em casa. Mas segura bem. E se o amor está esfriando, aquece esse amor. Dá uma nova lua de mel para o seu casamento. Vai conversar. Tete a tete. Deixa dessa. Se você acha que o seu amor acabou em relação à igreja do Senhor, em relação ao ministério, conversa. Lorota do inferno. E tem muitas pessoas entrando nessa. Então, pastor, agora estamos esperando a volta de Jesus. Porque, olha, eu já experimentei ali, experimentei lá e tal. Eu resolvi o seguinte: eu estou esperando a volta de Jesus porque é o melhor que eu faço, porque gente é problemática. Eu disse: e como é que vai conviver no céu? Porque é gente pra caramba. Inclusive vai ter, eu acho que um monte de gente lá que talvez você não se deu bem com eles aqui na terra. Quem sabe vai ser o seu vizinho lá no céu, né? E o marido fiel à sua esposa durante 60 anos, amou a sua esposa fielmente. Ele morreu, foi para a glória, e depois ela morre também, vai para a glória. E ele estava lá passeando, conversando com Pedro, com João, né, desfrutando dos mandares celestiais. E de repente quem aparece? A esposa. E diz: meu querido, amor da minha vida, olha, eu estava ali procurando. Espera aí. Lá embaixo eu prometi ficar com você até que a morte nos separasse. Eu cumpri isso, Fui fiel durante 60 anos. Agora aqui é outra história. Aqui nesse caso não se dá em casamento, minha querida. Somos só irmãos. Brincadeira.
pode ser verdade. Queridos, será que podemos dizer que o Evangelho da cruz pregado no domingo é o Evangelho do amor? Para mim, sim. Pois o que levou Deus a enviar Jesus e Jesus a morrer na cruz foi o quê? Amor. João 3,16, que nós já falamos. Então não tem outra escapatória a não ser viver o Evangelho do amor, viver o Evangelho do amor em todas as implicações da nossa vida. Perguntas que eu e você precisamos fazer. A primeira delas é: por que devo amar? Por que você deve amar? E você responde o quê? Por que você deve amar? Por que eu devo amar? E você responde o quê? Porque Deus me amou incondicionalmente. Porque Deus me amou incondicionalmente? Para mostrar a minha ligação com Deus. Lembra que a gente estudou, viu tudo isso? Se alguém é meu discípulo, ele ama para que as pessoas vejam, saibam que vocês são meus discípulos através da marca do amor. Por que devo amar? Porque Deus é amor. Porque Ele me ama. Porque a marca do Evangelho é amor. Porque se eu não amo, eu estou morto, fedendo, defunto. Saiba disso, querido. Se cheire, dá um cheiro em você e perceba se você tem um aroma suave de Jesus na sua vida. E aí então, outra pergunta: o que acontece se não amar? O que acontece se eu e você não amar? Se eu e você decidir não amar, o que acontece com você? Morremos. Não existe credibilidade nas minhas palavras e nem nas minhas ações se eu não amar. Eu posso ser o doutor em qualquer área possível, mas se não amar, veja se essa não é a maior crise da humanidade. Pode fazer a pesquisa que quiser. Pode ir lá no Senhor Google e colocar todas as pesquisas que você quiser. Veja se a maior crise do ser humano não é exatamente amor. Veja o que está acontecendo nas famílias, queridos. Veja o que está acontecendo nas nossas cidades, a violência aumentando cada vez mais. Veja o que está acontecendo em sua volta, talvez dentro da sua família. Se não é exatamente esse requisito que nós precisamos. O que é amar? Hein? Amar. Amar é doar, amar é dar. Amar é viver as implicações das marcas do Evangelho de Jesus Cristo, da vida de Jesus. É viver Jesus em nós. Como se conjuga o verbo amar? Muito bem, vocês são alunos nota 10. Não esqueça disso. Se você esquecer, aqui tem a cola. Aí você vai para a cola. E aí você pode pensar um pouquinho em relação a isso. Esse então é o nosso desafio, querido, durante os próximos meses. Aprender a amar. É fácil a tarefa? Tem sido fácil? Mas é possível? Sim ou não? Sim. Sim, bem grande. É possível sermos uma comunidade que ama, sermos maridos que amam, sermos esposas que amam, sermos pais e filhos que se amam.
É possível. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar até o inimigo. Se você não consegue amar teu irmão e fez talvez alguma maldade do seu ponto de vista, alguma coisa que ele fez que não te agradou, se você não está conseguindo nem amar, o que dirá amar o inimigo? Alguém que te fez um mal pra caramba, mal daqueles que você, se pudesse ter uma arma, você descarregava. É o desafio. Por isso que a gente colocou essa palavra. É um desafio. Amar, amor é um desafio, mas é um desafio que traz esperança. Esperança. Esperança para esse mundo, querido. Tá, sabe onde? Na igreja. A esperança do mundo está na igreja do Senhor Jesus. Na igreja do Senhor Jesus. E nem em outro lugar. Porque a igreja é a noiva santificada, lavada pelo precioso sangue de Jesus Cristo. A igreja é a esperança do mundo. A igreja é a esperança do mundo. Não o político. Não o líder. Não. A igreja é a esperança do mundo. Por isso que amor é um desafio. Mas um bom desafio. Porque ele traz esperança para mim e para a sua vida. Então, queridos, eu convido você a mergulharmos juntos nesse desafio desse ano e a trabalharmos coisas boas em relação a isso. Nós vamos ter alguns momentos onde iremos fazer algumas práticas em relação a esse desafio que a palavra do Senhor nos dá. Espero que você esteja se preparando para isso. Nós estamos só nos aquecendo para começar a trabalhar esse tema e nos aprofundar. Vamos orar. Curve sua cabeça, querido. Pai, por nós mesmos, o Senhor sabe que não conseguimos amar dentro dessa perspectiva bíblica. Nós não conseguimos viver esse evangelho do amor, que traz graça, esperança, evangelho que tem a cruz que demonstra para nós o sacrifício, a doação. Por isso que Jesus mandou que levássemos a nossa cruz todo dia. Mas não é impossível viver assim. Não é impossível viver amando. Não é impossível, Senhor. E nós estamos diante desse desafio. Pedimos a Tua direção, a Tua ajuda, a Tua sabedoria, Teu discernimento. Pai, talvez algumas pessoas aqui estão com seus relacionamentos quebrados, estão cansados, foram traídos. Talvez algumas pessoas aqui já estão calejadas de procurar amar e não conseguir, mas talvez tentou nas suas próprias forças, buscando o seu conhecimento, o seu intelecto. Pedimos que o Senhor nos ajude a amar, dando, se entregando a essa dimensão do Senhor na nossa vida. Ajuda a amarmos a Deus sobre todas as coisas. Termos o Senhor como nosso amor supremo e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E o Senhor Jesus disse que isso depende de toda a lei e os profetas. Então nos ensina, nos ajuda. Aquelas pessoas que vão trabalhar isso nos pequenos grupos essa semana, que sejam desafiados com essas perguntas, com essas questões, que eles possam mergulhar nessa prática, se questionarem
trabalhar no seu coração, deixar que o Espírito do Senhor traga um renovo em suas vidas, na vida da igreja, na vida da comunidade. Nós oramos assim, Pai, pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia, e termino dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, ensina-me.